Olá, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Momento do Direito, em que nós fazemos aqui dos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Nós agradecemos a você que está nos assistindo e este é um programa voltado para as pessoas que desejam tirar dúvidas, saber um pouco mais acerca de temas atuais do direito. E hoje o nosso tema, vamos falar sobre algo que está sendo falado de forma recente naquilo que é o cenário jurídico brasileiro, que é sobre a revisão da vida toda, que foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje, para falarmos sobre este assunto, nós convidamos a doutora Carla Kene. Doutora Carla Kene, que é especialista em direito previdenciário, também é membro da Igreja Cristã Maranata. Doutora Carla Kene, é um prazer ter a senhora conosco aqui no nosso programa. Ei, doutor Rodrigo, o prazer é todo meu. Como sempre, é uma satisfação, fazer parte aqui, estar fazendo parte, para contribuir, tanto com os nossos irmãos, como também com toda a sociedade. Sim, doutora Carla Kene, muito obrigado. E se você tiver alguma dúvida sobre alguns temas que foram tratados anteriormente, ou sobre o tema que será objeto desse programa, nós pedimos para que você possa enviar o e-mail para nós. O e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Nós vamos ter o prazer de responder a sua pergunta, bem como também os nossos convidados. Doutora Carla, recentemente o STF ele pautou esse tema acerca da revisão da vida toda, que é um tema acerca do direito previdenciário, e houve um entendimento ali num primeiro momento em que essa revisão ela seria de alguma forma inconstitucional. Como que está o cenário hoje desse tema, dessa tese, perante o Supremo Tribunal Federal e as pessoas que já entraram com a ação ou que têm direito, no caso, a essa revisão daquilo que elas recebem como aposentadoria ou pensão? Vamos lá, doutor Rodrigo, vamos só falar um pouquinho do contexto histórico, até para aqueles que estão nos ouvindo, de repente, a situação de muitos que estão aí, Sim. Conhecerem um pouquinho sobre a revisão da vida toda e daí saber como que isso está sendo tratado, de que forma que está e principalmente da forma atualizada, de como se encontra a revisão da vida toda. Bom, em 1991, a lei que vigora, que cuida dos benefícios previdenciários, é a Lei 8.213. É uma lei que tratava de todas as formas de cálculo, de todos os benefícios. Só que em 99 foi publicada uma nova lei, a Lei 9.786, que alterou a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. É aí que começou a questão da revisão da vida toda. Ah, correto. Porque essa lei, no seu artigo 3º, ela menciona como que seria calculado a partir de 1999 os benefícios previdenciários. E ela foi publicada dia 26, salvo engano, de 26 de novembro de 99. E ela dizia o seguinte, que começaria a valer a partir dali. E como que... a partir do ano de 99. Correto. Isso, novembro de 99. E o que trouxe essa alteração? Bom, todos aqueles que fossem se aposentar a partir daquela data teria como cálculo dos seus benefícios previdenciários, vamos pensar numa aposentadoria, as 80 maiores contribuições, salários de contribuição, isso que ia vir. Até aí tudo bem, ótimo, porque não ia pegar tudo, Sim. Ia pegar só os 80 maiores salários de contribuição, 80% maiores salários de contribuição. Só que aí ela trouxe esse ponto que trata a revisão da vida toda, que ela falou o seguinte, são os 80 maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Julho de 94 é onde teve transição da moeda do cruzeiro para o real. Para o real, exatamente. E aí nesse momento nasce a revisão da vida toda. Por quê? Olha, vamos pensar assim na realidade, na questão prática. Uma pessoa que trabalhou a vida toda, muito antes de julho de 94, em um trabalho de 78, 90, 80, 90, trabalhou todas essas décadas e só começou a contar no cômputo, ela se aposentou depois de 99 e só começou a contar ali no seu salário de contribuição os salários a partir de julho de 94. E os salários anteriores? Salários anteriores, que deveriam ser contados também, Não foram contados. Aqueles que tinham salários baixos, mais baixos do que vieram até 99, tá tudo certo. Mas não que tiveram tem um salário prejuízo. maior, E assim, existem muitos casos daqueles que trabalharam antes de 99, que tiveram salários altos, depois de 99 salários, às vezes, ou se mantiveram, ou reduziram, então, assim, foram muito prejudicados. Nós temos, assim, diversos casos, principalmente aquela pessoa que era CLT, imagina, vamos pensar assim numa profissão, um engenheiro.
Ele era CLT e recebia no teto da Previdência. E a partir de, imagina, depois de 99, ele resolve ser profissional liberal. Ele responsável pelas contribuições. E aí paga um valor menor, né? Um valor menor, até mínimo que seja. Então, assim, imagina essa pessoa. Quando ela se aposenta, aí o benefício, ao invés de ser lá em cima, né, de pegar os 80 maiores... Ter um valor menor. Vai ter um valor menor. Então, essas contribuições antes de 94 ficam todas descartadas. Então, assim, acaba sendo um prejuízo muito grande, né, para essa camada das... E recentemente, doutora Carla, qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema? Isso. Aí, com essa questão dessa modificação, veio a tese, né, da revisão da vida toda, e ela, agora, em 2021, teve o primeiro julgamento. Foi um julgamento virtual. Só a gente frisar aqui que essa decisão não é recente, houveram outras decisões anteriores também. Houveram outras decisões, isso. A primeira foi essa, virtual, e ela foi procedente, ela foi a favor Foi a favor dos segurados, dos aposentados, dos pensionistas. Só que esse julgamento, que foi virtual, ele foi anulado. Então, teve que agendar um novo julgamento no STF, que foi em 2023, agora recente, novembro de 2023. E, novamente, foi procedente a tese da revisão da vida toda. Então, ela beneficia. Procedente, só para a pessoa que está nos assistindo, procedente, ela foi julgada a favor do segurado, né? Exatamente, foi a favor do segurado. Então, assim, ótimo. Então, e haviam muitos casos em que já haviam ingressado na justiça ou até na via administrativa. E pessoas até com sentenças já de primeiro e segundo grau favoráveis, né? Exatamente. O que acontece? Quando todas essas pessoas pleitearam o benefício, podia ser tanto no INSS, porque via de regra... administrativa, né? De forma administrativa. Porque via de regra, no direito previdenciário, a gente primeiro precisa fazer o pedido no INSS. Depois que indefere, é que vai para a via judicial. Ou existe uma tese também quando demora muito a ser analisado na via administrativa. Pode ingressar com mandado de segurança ou medida jurídica para que seja analisado, né? Ou até mesmo com a própria ação, né? Falando dessa questão da demora. E nesse caso, essas ações, ela era diferente, porque ela podia ser tanto na via administrativa como direto na justiça. Sem você primeiro ter que encerrar a esfera administrativa, né? Exatamente, sem ao menos ter que pleitear na esfera administrativa. E aí, então, assim, tiveram várias situações de pessoas que já estavam, tanto na via administrativa como no INSS, como na via judicial, com processos até transitados em julgados. Porque quando... Olha só, com direito já devidamente consolidado, né? Devidamente consolidado. Porque, assim, enquanto estava sendo discutido, antes dos julgamentos, os processos estavam suspensos. Então, não tinha decisão nenhuma. Agora em 2023, quando foi de fato julgado procedente, então, assim, todos aqueles processos que estavam parados, os juízes começaram a julgar. Então, inclusive, assim, temos muitos processos. Acho que todos que advogam nessa área têm muitos processos, já inclusive com trânsito julgado. Sim. O INSS, inclusive, já foi citado, intimado para poder efetuar o pagamento, né? Efetuar o pagamento. Só que aí, o que aconteceu? Agora, super recente, em março de 2024, deixa eu voltar só um pouquinho. Fica à vontade. Um cenário bem... É porque, na verdade, é uma questão, assim, complexa, né? Muito. Então, assim, existem... tanto o INSS recorre, como a questão da tese, né? O próprio segurado Exatamente, também. Recorre. Mas o que aconteceu aí? Quando eu falei que foi julgado procedente, em novembro de 2023, o INSS, todos os processos, ele começou a ser intimado para implantar, né, para refazer os cálculos e implantar o novo cálculo de benefício. O que aconteceu? O INSS entrou com embargo de declaração, querendo esclarecimentos de alguns pontos. Na verdade, só para a gente deixar claro aqui, não, embargo de declaração é um recurso quando existe alguma omissão, alguma contradição, alguma obscuridade, né, na determinada decisão judicial, né? Exatamente. Então, o INSS fez isso. E aí, o que aconteceu com os processos? Até aqueles que já estavam com intimação para o INSS, tudo suspenso de novo. Então, a partir daí paralisou tudo novamente. Por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Sim, por decisão do próprio Supremo. E aí, o que aconteceu? Esse embargo de declaração, então, ele precisava ser julgado até para definir essa situação, né? Para concluir. E estava agendado para março, agora de 2024.
Então, todo mundo esperando, segurados, aflitos, né? Porque, assim, tem pessoas que sabem que tem o direito, então, assim, já está contando com aquele valor. Conta com aqueles valores, né? É, salário, né? A pessoa contribui a vida toda. Então, doutor Rodrigo, em março agora de 2024, bem recente, estava incluído na pauta, no STF, o julgamento do embargo de declaração, porque precisa ser, né, julgado para definir, concluir essa situação. E o que aconteceu? Existiam 2 ações diretas de constitucionalidade, ou seja, 2 ações que estavam... Vamos explicar melhor o que é ação direta de constitucionalidade, né? São 2 ações que estavam discutindo se o artigo 3º dessa lei de 99, se ele era constitucional ou não. Ok. E aí, não foi julgado, em março de 2029, o embargo de declaração, e sim essas 2 ações. E essas 2 ações, elas foram julgadas como constitucional. Então, o que isso representa, o que isso significa? Significa que o artigo 3º, que fala que seriam os 80 maiores... Contribuições, né? 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94, o STF disse que é isso mesmo. Então, naquele momento, o STF entendeu que era constitucional o artigo 3º da lei de 99, né? Isso, a lei que trazia que as contribuições seriam a partir de julho de 94. Correto. Então, resumindo, se o STF julgou como constitucional esse artigo, não há que se falar em revisão da vida toda. Então, automaticamente, a revisão da vida toda, a tese cai. A tese cai, né? Porque Exatamente. a tese era justamente porque havia um entendimento que era inconstitucional esse artigo. E aí, o que acontece? Hoje, como que está a situação? Os processos estão suspensos. Isso que eu ia perguntar, os processos continuam suspensos ainda? Continua suspenso, ainda não tem nada definido, por quê? Precisa ser julgado o embargo de declaração. Embora já exista a constitucionalidade do artigo 3º, que fala que a partir de julho de 94, os embargos de declaração não foram julgados. E existiu um julgamento da revisão da vida toda anterior. Sim. Então, assim, olha como é complexo. É verdade. Imagina aquelas pessoas que, assim, já tinham direito reconhecido. Inclusive com sentença já, com sentença, processo transitado e julgado. Transitado e julgado, processo já em fase de execução, né, provavelmente. Sim, não foram executados, assim, na grande maioria não, mas já estavam, assim, já tinha segurado pensionistas e aposentados, dependendo, contando com esse valor. Então, isso está tudo parado, né? Existe até uma ansiedade em torno dessas pessoas que dependem, né, que estavam aguardando esse direito. Só que esses embargos ainda precisam ser julgados. E o que acontece? Existe uma esperança remota? Existe uma esperança, porque ainda não foi julgado os embargos de declaração. Mas o que foi feito isso aí até para proteger esses segurados? Existe uma questão de ordem que foi enviado para o STF falando o seguinte, olha, caso o embargo de declaração, né, não seja favorável à revisão da vida toda, seja favorável ao INSS, o que acontece? Vamos proteger, vamos modular os efeitos para aquelas pessoas que já ingressaram com as ações, né? Exato. Exatamente. E principalmente com aquelas que já tiveram julgamento das ações. Porque o julgamento da revisão da vida toda foi antes do julgamento das ações diretas de constitucionalidade. Então, existe essa questão de ordem que está no STF para ser definida e para, de repente, proteger pelo menos aquelas pessoas que já Porque essas pessoas elas já têm um direito adquirido, né? Por conta de já ter obtido, né, judicialmente esse direito. Assim, já existe até um trânsito em julgado, né? Então, assim, é uma questão bem complexa. Exatamente. Então, existe essa questão de ser analisada essa questão de ordem e posteriormente também, né, os embargos de declaração. Então, assim, a esperança de toda não acabou, né? Mas é um tema que ainda tem muito a acontecer. Doutora Carla, o que a senhora orienta hoje para o segurado, né, aquela pessoa que tem o interesse de entrar com essa ação ainda? É possível ainda? Existe a possibilidade de você ainda ter esse direito reconhecido? Olha, o fato a pessoa pode entrar sim com a ação. Só tem uma questão que aquelas pessoas que têm interesse em entrar com a ação precisam observar. A primeira coisa é fazer o cálculo. Exatamente. Né, o cálculo para ver se realmente ela teria direito à revisão. Porque a gente está falando aqui de revisão da vida toda, só que existem inúmeras revisões dos benefícios, não é só a revisão da vida toda. Só que ela precisa analisar, então, verificar se é favorável. E outra coisa, as pessoas que estão amparadas pela justiça gratuita, elas não têm nada a perder. Agora, aquelas que não estão amparadas pela justiça gratuita têm as custas.
Então, toda vez que a pessoa entra com o processo e perde, ela tem que pagar. Então, porque assim, ela tem tantas custas processuais, como tantos também iniciais, os honorários também de sucumbência. Então, assim, a pessoa tem que pensar muito, tem que avaliar muito, porque, assim, existe uma esperança remota, né? Agora, assim, eu acredito que a esperança maior é para aqueles que já ingressaram. Ah, perfeito. Né? Então, assim, precisa consultar um advogado para analisar essa situação, para ver se realmente vale a pena insistir nisso. Só que, doutor Rodrigo, é importante a gente trazer o seguinte, a revisão da vida toda, ela não são para todos os aposentados e pensionistas também, não. Tem que cumprir 3 requisitos. Né? Um é a questão de ter trabalhado e ter contribuído antes de julho de 94 e também ter se aposentado com as regras da reforma as regras antes da reforma da Previdência que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Correto. Então, se as pessoas se aposentaram até 13 de novembro de 2019... Elas têm direito a pleitear essa revisão. Tem direito a pleitear. Ou se aposentaram depois, mas de repente se aposentaram agora, em 2023, 2024, mas com as regras pré-reforma. Correto. Então, tem direito também, teria direito, né, à questão da revisão da vida toda. Nós temos até uma pergunta, doutora Carla. Além dessa revisão da vida toda também, existem outros benefícios que o segurado, né, o aposentado ou pensionista, ele pode pleitear judicialmente? Sim, inclusive outros tipos de revisão. Exatamente. Né? Outros tipos de revisão. Existem outros tipos de revisão semelhantes, de direitos também conexos, semelhantes? Por exemplo, uma pessoa... agora, esquece... pode ter se aposentado com as regras pós-reforma. Todas as pessoas que se aposentaram e, de repente, não foram avaliadas no momento ali da aposentadoria, do requerimento, algum ponto do seu benefício, às vezes a pessoa entra pedindo todo o período contributivo, só que o INSS não concede um período. Tem muitos casos de pessoas que trabalham com atividades especiais e juntam o PPP, né, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o INSS não avalia aquele período especial. Existem outras situações de pessoas que entraram na justiça e quando pediram aposentadoria, o que foi considerado foram os salários a sentença não veio para o processo judicial. Só fazer um parênteses aqui, doutora Carla, é muito comum, né, a gente ver alguns aposentados, alguns segurados, né, questionarem, né, olha, eu aposentei com X salário, mas eu entendo que eu tenho direito a receber um valor maior de aposentadoria. Né? E essas pessoas, elas têm direito a pleitear dessa forma? Também. Isso é muito comum. Várias pessoas têm esse entendimento e assim, questionam e ficam, de fato, se sentindo lesados. Mas o que acontece nesse caso? Pode sim pleitear a revisão e assim, mas esse sentimento de que eu me aposentei com 5 salários, hoje recebo 3, acontece muito esse sentimento. Mas o que acontece na prática? O índice de correção dos benefícios, ele não acompanha o índice de correção do salário mínimo. Exatamente. Então, às vezes, fica muito defasado, de fato. E com o passado do tempo, no passar dos anos, aquele benefício que ele recebe, né, ele fica defasado em vista com relação ao salário mínimo. Né? Não acompanha necessariamente, né? E isso, inclusive, é dúvida de várias pessoas também que falam, olha, eu aposentei com 10 salários mínimos, né? Hoje eu não recebo nem 4, nem 5. Sim. Inclusive, no escritório, agora, recentemente, uma neta que tem um avô que está acamado, mas super lúcido, e ele constantemente bate nessa tecla. Ele tem esse sentimento, sabe? Sim. E o que ela fez? Ela pediu a revisão dela, ela nos consultou, falou, mas assim, avaliando a situação dele, ele não teria direito a pleitear o benefício mais por conta do prazo decadencial. A gente tem que avaliar, nesse caso, não adianta a pessoa entender que ela tem aquele direito. O advogado ele tem que avaliar caso por caso, a documentação também, saber se a pessoa atende aqueles requisitos. Exatamente, porque a gente tem um ponto muito importante que é a questão do prazo. Só pode pedir benefício até 10 anos de aposentado. Então, às vezes, a pessoa tem 20 anos, igual no caso do avô dessa neta, né? Ele tinha muitos anos de aposentado, mais de 20 anos de aposentado. Ultrapassou o prazo decadencial, né? Ultrapassou. Então, embora se tivesse realmente defasado o benefício dele, mesmo ali a gente fazendo os cálculos e verificando que estava defasado, ele não teria direito de pleitear, porque decaiu, né, o prazo. Mas no caso dele, ela falou assim, não, mas mesmo assim eu preciso tirar isso da mente dele, né, para ele ficar tranquilo. Nós fizemos o cálculo e assim, e realmente não havia, o INSS realmente estavam
estava pagando devidamente, não havia assim, falha na correção. A questão Correto. é essa mesmo, que não acompanha. Nós explicamos, né, para ela, traduzir para ele, que infelizmente não acompanha. O índice de correção é diferente. É interessante que a pessoa, né, ela procure um advogado, até porque o advogado vai poder orientar aquela pessoa melhor, né? Ela pode procurar tanto advogado, pode procurar também o INSS, para poder comparar ali se ela tem direito ou não. Mas o que é importante é a pessoa sempre ter uma boa orientação, né, com relação a isso. A pessoa precisa assim, mesmo fazer o cálculo. Por quê? Toda carta de concessão, quando a pessoa é aposentada ou recebe sua pensão, ou até mesmo um benefício, né, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a pessoa recebe uma carta de concessão. Ou pelo próprio sistema do INSS, ou recebe em casa. Hoje tudo informatizado, né? Tudo informatizado, mas ainda as cartas chegam das residências. Via Correios, Sim, né? chega na residência. E na carta, o pequenininho lá fala do prazo. Olha, você tem 10 anos para requerer qualquer tipo de revisão. Então, tem 10 anos. E aí, o que acontece? As pessoas acabam não se atentando a isso. Então, assim, primeira coisa, pensar no prazo. E lá fala o seguinte ainda, quando você está entrando com um pedido de revisão, se a pessoa for entrar sozinha no INSS, lá está falando, ou se ela ligar para o 135, ela consegue fazer esse pedido, ou mesmo no próprio site, vai estar bem assim, de forma expressa mesmo, de que se ela não fez o cálculo, é basicamente isso, e ela está pedindo a revisão, pode ser que o valor diminua. Então é importante, sim, a pessoa primeiro fazer os cálculos para não pleitear uma coisa e ficar prejudicado. Você, né, no caso o segurado, ele ter os cálculos que ele fez, para ele poder requerer da forma correta junto ao INSS, né? Às vezes não perde tempo, às vezes não tem direito, para que vai pedir? Ou então, se pedir, imagina se diminuir o benefício. Olha que transtorno. Ou se de repente vai pleitear judicialmente, entrou no INSS negou, às vezes vai pleitear judicialmente. E assim, quando vai pleitear judicialmente e o advogado, né, tem que fazer os cálculos. O advogado, via de regra, pelo menos deveria fazer os cálculos para a pessoa não ingressar e ter prejuízos. Geralmente o próprio advogado pode fazer esses cálculos? É necessário que haja, no caso, um outro profissional, um contador? Não, assim, os advogados têm acesso ainda. Nós sabemos fazer o cálculo, nós precisamos saber perfeito, fazer os cálculos previdenciários. Porque é importante, né? Para tudo. Você vai requerer um benefício de aposentadoria, eu não vou requerer só com os requisitos que a pessoa tem. Exatamente. Eu vou requerer sabendo quanto que aquela pessoa vai ganhar. Nos cálculos, a gente precisa juntar os cálculos para tudo. E assim, quando está correto no INSS, os cálculos batem. É impressionante, assim, até os centavos. Doutora Carla, qual o conselho, então, que a senhora dá para os nossos, né, pessoas que estão nos assistindo, né, com relação à tese da vida toda, né, se elas entendem que elas têm aquele direito, e também com outras revisões, né, o que elas devem fazer, o que elas devem, né, como que elas devem procurar, né, no caso ali, a orientação jurídica. Bom, doutor Rodrigo, para vocês que estão aqui nos assistindo, se vocês desejam recorrer, né, verificar se tem direito à revisão da vida toda, a primeira coisa, observe se tem mais de 10 anos que você está aposentado ou recebe algum benefício previdenciário. Se tiver mais de 10 anos, você já não tem direito de requerer, de pedir qualquer revisão. Agora, se tem menos de 10 anos, é importante que você procure, sim, um advogado especialista para fazer os cálculos, para ver se realmente a sua aposentadoria, a sua pensão, ou a sua aposentadoria por invalidez, ou mesmo o auxílio-doença, se isso está de acordo, se está correto. Porque se passar dos 10 anos, e mesmo estando incorreto, você não tem como fazer nada. E com relação àqueles que ainda desejam requerer a revisão da vida toda, consultem também um advogado, principalmente se for entrar na via judicial, para vocês não terem prejuízo, porque talvez não é o caso de entrar, então tem que ser avaliado, sabe, doutor Rodrigo? Perfeito. Então essas são as orientações. Correto. Doutora Carla Kane, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso programa, né, a colega já esteve aqui outras 2 vezes também, né, trazendo diversas contribuições aqui para nós, no nosso programa Momento do Direito. Doutor Rodrigo, eu que agradeço e estou sempre à disposição quando puder colaborar. E falar de direito previdenciário é muito bom. Perfeito. Trazer informação, né, para aqueles que precisam é muito gratificante. Okay. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a presença da doutora Carla Kane,
Hoje o nosso tema foi sobre a revisão da vida toda, um tema previdenciário. E nós agradecemos a você que nos assiste e desejamos a todos a paz do Senhor. Até o nosso próximo programa.